um formato digamos assim, de entrega, de delivery. Então, eles tiveram que se adaptar a essa condição. E isso provavelmente não estava lá em 2017, por exemplo, antes de tudo isso, não estava no seu planejamento, óbvio. Então, ele foi se adaptando a esse nicho de mercado para que não ocorresse de fechar as portas, né? Como muitos dos empreendimentos acometeram as empresas, né? Algumas das empresas. Então, empreender pode ser uma ação de uma ou mais pessoas que possuem esse perfil, certo? Dentro disso, então, uma ou mais pessoas que possuem esse perfil, né? Sócios, né? A gente vê aí que sócios também são envolvidos nesse meio. Então, o empresário, né, que vai empreender é alguém que indica uma necessidade no mercado e busca preenchê-la, seja através de inovação, transformação de ideias em produtos ou até mesmo aprimorando serviços já existentes. Então, o empresário é quem empreende, né? Quem identifica essa necessidade do mercado, quem identifica esse nicho de mercado, né? Por exemplo, como a gente comentou da agroindústria, né? Quem identifica que aquela entrega daquele produto ela vai ser necessária ali naquele momento. Ou naquele momento não, ou nos próximos anos, é óbvio, né? Que uma vez que você empreende, pretende solidez, né? Pretende que isso permaneça, né? Ao longo dos anos. Então, a visão, né? A ideia, né? Vem do quê? Da demanda do mercado para que isso seja consumido, né? Comprado, né? Nada adianta produzir algo se isso não vai ser comprado, no fim das contas, né? E o empreendedor, né, que é o que está aí dentro também, é alguém com capacidade de gerar ideias, identificar oportunidades no mercado, agir, né, transformando essas ideias em ações e assumindo os riscos. Ou seja, o empresário é o mesmo empreendedor, é quem vai gerir essas ideias, né, além de pensar no que produzir, pensar no que implantar no empreendimento, do que fazer e também tocar esse empreendimento, né, que não é fácil também. E a gente vai ver ao longo da nossa aula que isso envolve uma série de pessoas. Então, empreender com empresário e empreendedor são 3 conceitos que a gente traz novos para vocês, que isso envolve, né, um empreendimento, uma empresa, né, seja do agro ou não. Então, o setor sucroenergético, como a gente já citou exemplos, vem citando da agroindústria de cana-de-açúcar, ela envolve o quê? Né, pós-implantada, né, pós-empreendimento e pensada, né, antes de empreender, antes de implantar. Envolve o quê? Indústria, a parte industrial, a parte agrícola, né? E muito importante é falar para vocês da gestão de pessoas, porque dentro de um empreendimento, dentro de uma empresa, ela, para se produzir, além de ter as máquinas, né, que a gente sabe que existem máquinas que faz né, às vezes ocupa o espaço de um ser humano, né, de uma pessoa, a gente tem a questão de que as pessoas precisam manipular essas máquinas. Então, se as pessoas precisam manipular essas máquinas, né, eu preciso gerir pessoas. Eu tenho pessoas dentro do empreendimento. Assim como na parte agrícola ou como na indústria, a gente tem essas pessoas trabalhando, como muitos de vocês fazem parte lá do cotidiano de uma usina, que envolve o quê? Toda essa parte estrutural da usina envolve pessoas. Assim como as pessoas precisam estar lá, precisam estar felizes no seu trabalho, precisam estar contentes, se sentindo motivadas. A gente tem também os setores lá dentro da usina que faz o feedback, digamos assim, né, de conversa, né, e tem toda manhã tem uma conversa, né, dos gestores, são incentivados a passar os recados, as comunicações, né, tudo isso é para que tenha digamos assim, uma solidez, uma satisfação das pessoas de estarem lá no trabalho, de estarem se sentindo, né, motivadas, se sentindo benquistas no meio, né? E por quê? A gente sabe que as pessoas são motivadas a isso, é óbvio, e ter bons salários, né, para que exerçam suas funções. Então, seja na parte agrícola ou na parte industrial, a gente vai ter pessoas lá. E
esse é o caminho para que ocorra a produção a parte final, que são os produtos, né? No caso lá da indústria, né? O açúcar, o etanol e os subprodutos, que também são vendidos, né? Uma vez que a gente sabe que alguns dos subprodutos também são comercializados. Também são uma forma da empresa ganhar dinheiro. Se a empresa está ganhando dinheiro, é óbvio que seus funcionários também têm, suas pessoas lá que também estão, né, envolvidas nisso, elas também têm que estar contentes com o trabalho para produzir e produzir bem, né? Não ocorrer problemas, né? Assim como a gente sabe que as pessoas, né, estão juntas lá dia a dia, a gente sabe que o dia a dia, né, da convivência também não é fácil. Então, ter essa hierarquia dentro da empresa, como vocês veem que tem líder, supervisor, coordenador, né? A empresa, elas são feitas dessa estrutura, né, de pessoal, né, de hierarquia. Então, tem uma pessoa que está encarregada de outras pessoas. E assim como vai subindo, né? Digamos assim, à medida que vai subindo isso, a responsabilidade também vai subindo com relação a outras atividades, né? A responsabilidade por outras atividades, além das pessoas. E a gente sabe que isso é estruturado dessa forma. Então, foi o quê? Uma forma de estruturação de uma empresa, por exemplo, a parte da agroindústria, de estar se estruturando dessa forma para que as atividades ocorram com excelência. Então, não foi alguém que disse que tem que ser feito assim. Foi feito pensado, né? Foi feito planejado dessa forma que funciona, que está funcionando bem, uma vez que a gente vê que vocês comentam, alguns de vocês comentam que as indústrias, né, estão expandindo, as agroindústrias de cana-de-açúcar estão expandindo, estão produzindo bem, né? A gente vê vocês também, alguns de vocês também nas atividades, né, felizes, contentes com o serviço, com a qualidade do serviço que estão prestando. E isso faz uma grande diferença nas empresas, não só nas empresas do agro, né? As pessoas, elas são parte integrante das empresas. Isso é importante vocês fixarem. Além do empresário, do empreendimento, né, do empreendedor que vai colocar aquilo em prática, sem as pessoas, sem seus funcionários, sem o seu corpo de pessoas, né, sem a gerir bem as pessoas, isso não vai funcionar, tá? Isso não vai para frente, não vai ter avanços. Então, o setor sucroenergético também é envolvido por essas questões, tá? Além das empresas do agro, né, as empresas também das cidades, as empresas de outros nichos, de outros ramos do mercado, também envolve todas essas questões de gestão de pessoas. Então, como eu disse, falando de pessoas que são tão importantes assim no empreendimento, isso é bom fixarem bem, né, faz um asterisco bem grandão, como eu falo em aula, que a gestão das pessoas, elas são extremamente importantes. Por quê? Elas se baseiam em 5 pilares. São elas, como eu já falei alguns para vocês, a motivação, né? O primeiro pilar fundamental é a motivação. É muito importante manter os colaboradores motivados em suas tarefas para conseguir aproveitar o potencial máximo de cada um, porque se cada um se dedica ao máximo, é óbvio que não vai ter falhas, erros, não vai acontecer acidentes de trabalho, né? Como a gente sabe que muitas vezes uma desatenção, algo que você não está ali bem no dia, né? Qualquer deslize pode acontecer algum acidente, ainda mais a gente sabe que na indústria tem muitos equipamentos que precisam dessa atenção. A comunicação é o segundo pilar, que a boa gestão de pessoas, né, também depende de uma comunicação interna eficaz. Quanto mais claro, objetiva e horizontal faz a comunicação, melhor será o desempenho dos colaboradores. Então, vocês têm lá alguns de vocês, né, que trabalham na indústria, por exemplo, tem lá toda manhã um bate-papo ali com o líder, né, quando tem alguma comunicação, você tem que ficar ligados em mural, olhar, né, tá ali olhando as coisas, às vezes passam informações legais das coisas que estão acontecendo, né, ou dar um feedback do que está produzindo também, do que está acontecendo lá. Então, aquela conversinha de manhã, né, que vocês têm lá também faz parte disso. Porque o trabalho tem que ocorrer em equipe, né, outro pilar importante,
né, é de extrema importância porque vocês estão lá com outras pessoas, né, isso eu falo vocês de uma forma geral, mas nas empresas, né, estão com várias pessoas trabalhando em equipe, porque não tem como trabalhar junto se não trabalhar em equipe, né, cada um sozinho no seu canto não tem como, porque toda a cadeia é movida por mãos, né, e um segurado na mão do outro. Então, se isso não andar todo mundo junto, trabalhar em equipe, ajudar o próximo, né, esse comportamento deve ser incentivado pela gestão, de modo a minimizar, então, os conflitos, né? Fazer com que as habilidades se complementem, não se dividam, certo? E o conhecimento e a competência, né, também é um pilar que a empresa deve investir no desenvolvimento de competências e fomentar a descentralização de conhecimentos para uma boa gestão. Como vocês devem ter os cursos, atualizações, né? Isso daí faz com que vocês, que tem um setor lá, né, de gestão de pessoas que estão ligados nisso daí, né, em reciclar, né, em fazer com que vocês passem lá na sala de aula, escutem, né, é sempre bom a gente estar se reciclando, se aprimorando, né, para que a gente volte lá para a nossa função e exerça ela com qualidade. Isso também traz uma motivação. E como eu disse, o treinamento e o desenvolvimento, né? Como está aí também dentro do pilar de gestão, com o objetivo de investir na formação do funcionário, uma vez que para você também galgar outros meios, né? Evoluir, né? Alçar voos também, né? Na evolução ali da hierarquia também, conseguir aprimorar e subir, né, de cargo, né? Elevar um cargo, ou ir para uma área que você tenha mais afinidade também, naquele momento que você descobriu, né, num curso, num treinamento, que você gosta mais de algo diferente dentro do que você está fazendo ali, né, essas oportunidades de você estar vendo isso, com certeza as pessoas que estão lá no DHO, digamos assim, né, lá no desenvolvimento humano, né, de pessoas, eles com certeza estão ligados nisso daí, uma vez que vocês passem lá na sala de aula, ou se atualizem, treinem, então é importante para isso também. Então, por isso, a gestão de pessoas ela está extremamente ligada e galgada nos pilares das empresas, para que isso se desenvolva, para que essas atividades se complementem e para que o produto seja produzido de certa forma, né, com qualidade e com, digamos assim, com uma ótima visão também do próprio funcionário com relação ao que ele está fazendo, né? Com essa resposta, né, da empresa, né? Já que muitas empresas grandes não têm acesso digamos assim, ao dono da empresa, né? Ao empresário, ao sócio. Então, a parte de desenvolvimento de pessoas vem para isso, para fazer esse aporte, para fazer esse acolhimento, né, das pessoas, se colocar no lugar do outro, para que todos estejam bem e consigam trabalhar com qualidade. Então, para fechar, né, o empreendimento, né, a gestão das pessoas, elas estão envolvidas diretamente